Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É com alegria que estamos juntos, trabalhando juntos, e no próximo domingo, que será exatamente dia 12, 12 de março, os amados irmãos estarão ministrando a lição de número 9, o estudo 9, que trata sobre Jesus Cristo. Nós vivemos nos 500 anos agora comemorativos da Reforma e no cinquentenário de nossa igreja. E os brados da Reforma são nossos brados. Sola Escritura, nenhum outro livro, nenhuma outra revelação, somente a Escritura e solos Cristos. Ninguém além de Cristo. Ninguém além de Cristo. Só Jesus Cristo tem autoridade para nos ensinar. Só Jesus Cristo tem todo o poder. Só a Ele toda a glória. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único intercessor e não admitimos nenhum outro, senão solos Cristos. E na última aula, os amados irmãos trabalharam com a questão relacionada a por que solos Cristos? Por que nós, protestantes, somos tão radicais? Porque nós não adoramos Maria, não adoramos os santos, não adoramos ninguém a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que esta loucura com Cristo? Em primeiro lugar, obviamente, porque Ele é a revelação definitiva e última sobre Deus. E no estudo número 9, nós vamos desenvolver o seguinte tema: solos Cristos, por quê? O que é que torna Cristo único no tempo e no espaço? De tal forma que ninguém está acima dele, absolutamente ninguém está acima dele. É porque Cristo fez o que ninguém poderia fazer. Cristo realizou o que ninguém poderia realizar no campo material e no campo espiritual. O que ele fez era impossível. E aí eu preciso do amado irmão no seguinte sentido. No próximo domingo você vai desenvolver a aula mostrando para o seu aluno que se só Jesus Cristo tivesse nos trazido a voz de Deus para a humanidade, já era algo extraordinário. Mas ele foi além. Se sendo Cristo a revelação última e final sobre Deus, já o torna único no tempo e no espaço, singular no tempo e no espaço, meu amado irmão, o que ele fez pela humanidade o torna acima de todo e qualquer outros seres. Ninguém, e absolutamente ninguém, a ele se compara. E é lógico que nós destacamos aqui de tudo e absolutamente tudo que ele fez. Nós destacamos os atos extraordinários que Cristo realizou por nós e que o torna único e que, portanto, em razão disso, solos Cristos e nada mais solos Cristos. Vamos então trabalhar juntos. Olha que coisa linda o que aqui está. Porque Cristo é único no tempo e no espaço. Na lição passada nós vimos que ele é único no tempo e no espaço em razão dele ser a revelação última e final sobre Deus. Agora, além disso, Cristo fez o que era impossível.
Primeira coisa que era impossível, Cristo conseguiu fazer. Está na página 67. Cristo tornou possível a comunhão entre Deus e o homem. Olha quão sério é isso, meu amado irmão. Veja que após o pecado realizado em Gênesis, houve um rompimento terrível e absoluto, grande e astronômico, entre o homem e Deus. Porque Deus, sendo santo e absolutamente justo, obviamente não conviverá com um homem absolutamente impuro, ímpio e pecador. O que Cristo fez? Cristo fez o impossível. Cristo consegue reconciliar um Deus que é todo justo, todo santo, todo absolutamente poderoso, com um ser absolutamente caído, pecador e iníquo. Cristo conseguiu restabelecer as relações entre o homem e Deus. E olha que o apóstolo Paulo, ele, de forma muito clara, ele diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós tínhamos as relações absolutamente cortadas e, vamos ser francos, deve ser uma coisa horrível ser o inimigo de Deus. E como é que Cristo fez isso? Como é que ele realizou isso? Na página 67 e parte da página 68, nós colocamos como isso foi possível. E aí eu preciso de você, para depois de você fazer exatamente o que eu acabei de fazer com você, chamar atenção para o detalhe, levar o aluno a, meu Deus do céu, éramos inimigos de Deus, o pecado nos separou. Como é que Cristo fez isso? Aí eu peço que, por gentileza, você leia todo o ponto número 2. Cristo tornou possível a comunhão entre Deus e o homem. Agora, se Cristo tivesse restabelecido a comunhão entre nós pecadores e Deus, e aí você, ao ler o que está aqui na página 67 e o ponto que está na página 68, veja que o próximo ponto é Cristo tornou possível nosso acesso à vida eterna. Se Cristo tivesse tão somente restabelecido a nossa relação com Deus e daí pudéssemos, porque a maior bênção da comunhão com Deus é poder viver no mundo junto com o nosso Deus, poder ouvir sua voz, ter comunhão com Ele, participar da vida dele, participar com Ele da existência, já era maravilhoso, mas Cristo, que é especialista em impossíveis, ele realizou um segundo fato. Ele tornou possível nosso acesso à vida eterna. Veja que interessante. Quando o homem pecou no jardim do Éden, Deus disse para o homem: você vai morrer. A paga do pecado é a morte. E quando Cristo veio e se colocou como ponte entre o homem e Deus, restabelecendo as relações entre dois seres que viviam em terrível inimizade, Cristo resolveu abrir as portas do paraíso para toda a humanidade. Ou seja, Cristo não somente possibilitou a reconciliação entre Deus e o homem, mas Cristo foi além. Ele simplesmente, de forma extraordinária e fantástica, possibilitou que o homem, após a morte, tivesse acesso à experiência maior em matéria de
existência e vida, que se chama vida eterna. Ou seja, Cristo, de forma inesperada e extraordinária, não só nos colocou de novo na presença de Deus, nos fazendo aqui na terra participar de comunhão com Deus, mas também possibilitou o inédito, possibilitou que, após a nossa morte, tenhamos acesso a uma vida com Deus na eternidade, alcançando assim a maior das experiências da vida humana, que é a vida eterna. Que é a vida eterna. Se a vida aqui com Deus já é maravilhosa, o que nos espera lá? Se a vida aqui com Deus já é extraordinária, você já imaginou o que nos aguarda lá? Se aqui que somos limitados, temos doença, temos dificuldades, temos problemas, temos sofrimento, já gozamos de comunhão com Deus porque Cristo possibilitou isso, que se dirá a vida na eternidade. Aí seu aluno vai olhar para você e vai estar indagando, mas peraí, como é que isso foi possível? Como é que isso foi possível? Aí você vai ler a página 68, o ponto número 3. Vai pegar seu aluno e vai dizer, vamos para o ponto número 3, vamos ver como isso é possível. E pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, eu sei perfeitamente o que eu escrevi aqui. Deus vai te abençoar fantasticamente. Peraí, pastor, deixa eu ver se eu estou entendendo a técnica da aula. Eu vou fazer com o meu aluno o que você está fazendo comigo, me chamando a atenção e me levando à preciosidade de cada um dos temas. E na hora de explicar um tema, eu vou ler com o meu aluno que está na revista. Parabéns, é exatamente isso. E cada novo tema que você vai trazendo, você vai recuperando os anteriores, trazendo a relação lógica e complementar entre todos eles e levando ao novo tema. É assim que você vai trabalhar. Essa é uma técnica em pedagogia de construção, conjunção de ideias, né? Que consiste em você ligar ideias e explorar a leitura do texto, chamando a atenção do aluno no início para o tema da ideia. É exatamente isso que você vai fazer. E aí depois, meu querido professor, que você trabalhou com ponto 2, trabalhou com ponto 3, que teu aluno já está entusiasmado, que ele está olhando e ele está dizendo, meu Deus, como é que eu nunca pensei que Cristo tivesse realizado isso? Porque veja, a grandiosidade de Cristo, ele fez o impossível. Ele simplesmente uniu dois seres que estavam absolutamente afastados. E ele consegue unir um que é absolutamente necessitado, decadente, que estava em trevas, ao outro que não tinha necessidade nenhuma. Você já pensou nisso? Qual necessidade que Deus, o Pai, teria de nós? Em que nós acrescentamos alguma coisa a Deus? O que nós podemos acrescer a Ele ou fazer? Mas Ele consegue, de forma extraordinária, remover o que nos separava e nos unir de novo ao Eterno, ao Senhor de todas as coisas, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Criador, ao Senhor Todo-Poderoso, ao Pai das luzes, ao doador de todos os beneplácitos da vida, e Ele consegue nos unir de forma extraordinária. E como é que Ele faz isso? Aí você já leu, né? Cristo consegue um segundo ato que ninguém conseguiria, um verdadeiro e absoluto impossível,
que é pegar esse ser decadente e, além de viabilizar a vida aqui ainda em terra, com comunhão com o Eterno e o Todo-Poderoso, ele consegue de forma extraordinária fazer com que a morte não seja o fim, mas antes o início de uma forma de existência superior a que esse ser decadente estava aqui, reservando a este ser decadente o que há de mais alto, de mais profundo, de mais extraordinário, de mais inigualável, que é exatamente o que? A vida eterna. Aí eu te pergunto, a gente precisava de mais alguma coisa? A gente, por um acaso, necessitaria de mais alguma coisa? Pois é, ele resolveu fazer bem mais do que pedíamos, bem mais do que esperávamos. Ele resolveu nos presentear ainda em vida, aqui neste tempo limitado que temos, aqui neste momento absolutamente pequeno de nossa existência em relação ao que está nos esperando, que é a vida eterna. Ele resolveu não só estabelecer a nossa comunhão e restabelecer nossa comunhão com Deus Pai, mas ele resolveu simplesmente nos possibilitar uma vida ainda que terrena superior à que tínhamos, na medida em que o quarto grande impossível e milagre que ele fez foi destruir as obras malignas. Olha a página 68.4, veja que coisa simplesmente extraordinária, porque quando Cristo destrói as obras malignas, ele permite que aqueles que com ele estejam tenham uma vida aqui, já de grande e extraordinária existência. Porque se o diabo veio para matar, roubar e destruir, na medida em que nós estamos ainda sob o tacão do diabo, ou seja, sob a influência de hostes malignas, então a vida se torna algo muito difícil. Mas como antegozo daquilo que vem lá em cima, Cristo aqui não somente restabelece nossa comunhão com Deus, nos fazendo de novo possível estar com Ele, mas Cristo destrói as obras do maligno, dando ainda em vida para o ser humano a possibilidade de uma vida maravilhosa. Maravilhosa! Mas como é que isso acontece? É sempre essa pergunta, mas como tal fato acontece? Aí você pede para o seu aluno abrir na página 68 e ler o que está aqui. No finalzinho da página 68, Cristo destruiu as obras malignas. O que está na página 69 e o iniciozinho da página 70. Olha que fantástico. Nós temos um personagem histórico que não somente trouxe a revelação final e definitiva sobre Deus, mas sobremodo, nós temos um personagem histórico que fez o que ninguém poderia fazer. Reconciliou o homem caído com o Deus eterno, possibilitou após a morte uma vida extraordinária superior, extraordinariamente superior a este homem caído que nele crê, que é a vida eterna, o acesso à vida eterna, e ainda em vida possibilita uma existência digna para quem nele crê. Porque quem nele crê
tem em sua vida a presença do próprio Cristo, e como ele veio para destruir as obras do diabo, e se o diabo veio para matar, roubar e destruir, quem com Cristo está, tem por parte dele vida e vida em abundância. Olha o que esse homem fez. Mas acima de tudo, o maior de todos os atos impossíveis para mostrar que ele era Senhor de tudo e grande Deus, Cristo ressuscitou. E a ressurreição era um fenômeno absolutamente impossível. Ninguém ressuscitou. E aqueles que passaram por uma experiência de ressurreição voltaram a morrer. Ele foi o único personagem histórico que disse que daria sua vida e que retomaria. E que literalmente no momento que quis morrer, morreu. E no momento que desejou ressuscitar, ressuscitou. Aí você olha para um personagem histórico como esse e diz que é qualquer um, que ele está no mesmo nível de todos os homens que pisaram na face da terra, que ele está no mesmo patamar de existência de qualquer outro. Amigos, somos Cristos, ninguém mais, absolutamente ninguém mais. Os reformadores sabiam o que estavam falando. Ninguém conseguiu ressuscitar. Maria não conseguiu ressuscitar. Os santos que os católicos veneram e pedem que eles entendam, ninguém conseguiu ressuscitar. Acorde quanto a isso. Ninguém conseguiu. E aí o que é interessante é exatamente isso, absolutamente isso. Quando ele ressuscita, ele demonstra duas coisas. Ele demonstra que realmente era o Filho de Deus e que tudo que ele estava falando era a verdade. E ele demonstra o seu senhorio sobre absolutamente tudo. Porque quem tem domínio sobre a morte tem domínio sobre tudo. Tem domínio absolutamente sobre tudo. Então o que significa Cristo ressuscitar? Aí teu aluno já sabe. Nós vamos ler. Sim, nós vamos ler. E aí você lê a página 70, você lê a página 71, você lê a página 72. E você termina com esse versículo maravilhoso que está em Romanos 11, 30 a 33, perdão, eu botei Romanos 11, 33 a 33, é de 30 a 33, que fala, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu o amigo do Senhor, ou quem fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. E se quiser terminar com aquele hino, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas, irmãos, só Cristo, só Cristo. Quem mais poderia realizar o que ele realizou? E olhe que na época dos reformadores a coisa estava difícil. Havia veneração a papas. Havia veneração aos santos da igreja. Se intercede
para que santos intercedam a Deus. Meu Deus do céu, nenhum desses homens fez o que Cristo fez. Portanto, nós protestantes gritamos: solos Cristos e ninguém mais. Solos Cristos e ninguém mais. Amém? Então, ministre assim a aula. Eu espero que você o faça desta maneira e que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém? Vou dar um recado. Eu já estou preparando. Sim, muitos de vocês me pediram. Eu já estou preparando, sim, 2 estudos extras, contendo aquilo que vocês me pediram. Estou preparando 2 estudos extras, contendo aquilo que vocês me pediram, e nós vamos ministrar esses 2 estudos extras antes de começar a próxima revista, tá? Então estou preparando, estou digitando tudo direitinho para poder passar por e-mail a todos vocês, e eu vou sim atender o desejo de vocês. Vocês me pediram isso, um número muito grande de irmãos que estão ministrando me pediram. Eu vou preparar sim as 2 lições extras, não se preocupe não, tá? No momento correto eu passo para os irmãos. Deixa eu antes digitar, preparar, colocar bem direitinho, tá certo? E nós vamos trabalhar assim, tá? Para quem não está sabendo sobre o que eu estou falando, eu deixei um vídeo sobre a diferença. Passei no grupo de pastores, os irmãos devem ter recebido, sobre a diferença entre nós protestantes e os católicos em relação à questão da revelação. Ou seja, nós acreditamos que somente a Bíblia é a única regra de fé e prática. Os católicos não acreditam que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Os católicos acreditam que, além da Bíblia, existe a tal da tradição, santa tradição, como eles chamam, e do magistério da igreja. E aí o que acontece? Quando nós ensinamos na aula passada, a aula passada foi a aula de número 8, Solos Cristo, ele é a revelação definitiva e última. Aí nós fizemos questão de salientar, como os irmãos salientaram em sala de aula, que realmente Cristo é a revelação final e última, e que a Bíblia está fechada, a Bíblia está completamente fechada, e ninguém toca e fala mais nada. Então, por que os católicos não acreditam só nas Escrituras e dizem que Deus continuou a se revelar por intermédio da santa tradição, como eles chamam, e por intermédio do magistério da igreja? Aí eu soltei um vídeo, né? Esse vídeo está à disposição de todos os irmãos. Eu enviei. Se você precisar, entre na minha página no YouTube, Pastor Gedeon Júnior. Pastor Gedeon Júnior, lá está o vídeo. A pedido de muitos irmãos, vou passar de novo no grupo de pastores o vídeo. E eu estou transformando aquele vídeo em uma lição, tá bom? Vocês pediram, vou fazer isso. E o segundo pedido que vocês me fizeram foi explicar por que a Bíblia católica é simplesmente maior e tem mais livros. Ela contém livros a mais do que a nossa Bíblia. O que está acontecendo? O que foi que houve? Por que isso ocorreu, né? E de que forma isso ocorreu e quais as finalidades? A Bíblia católica tem 72 livros e a Bíblia evangélica tem exatamente 66 livros.
Eu vou deixar isso muito bem claro para vocês, irmãos, e aí prometido é dívida, e assim que nós terminarmos a última lição, eu já preparei essas 2 lições a mais, vou disponibilizar para os irmãos via e-mail, via WhatsApp, e não se preocupe. Pastor, mas aí nós vamos atrasar 2 lições para começar a nova revista. Não se preocupe, a revista é nossa. A revista é absolutamente nossa, tá bom? A gente começa a outra revista 2 semanas depois, aplica essas 2 lições em razão do pedido grande dos amados irmãos, porque em muitas de nossas igrejas eles querem saber sobre esse assunto. E aí eu vou tomar o cuidado de escrever direitinho, colocar a lição direitinho por escrito, passar para vocês a tempo, há um tempo muito grande, depois desse tempo ainda gravar as aulas, e aí eu me comprometo a fazer isso, tá bom? Me comprometo, não se preocupem, e aí fazendo isso, a gente fecha com chave de ouro essa revista e passa para a próxima revista, que trata de Sola Gracia, ou Somente a Graça, irmãos. A revista está fantástica. Olha, fantástica. Nós vamos estudar as doutrinas fundamentais, a doutrina da propiciação, a doutrina da imputação, a doutrina do pecado, a doutrina dos 2 homens. Mas está fantástica a próxima revista. Está fantástica. Mas não tem problema. Eu já comecei a escrever essas 2 lições extras para entre uma revista e a outra passar para você. Mas antes, vamos terminar essa revista, tá ok? E aí a gente vai junto das 2 lições extras e começa a nova revista. Filhos amados, irmãos amados, como eu me alegro de tê-los como companheiros. Como eu me alegro de saber que as instruções que passo estão sendo seguidas. Dá pra gente que está na frente e trabalhando com toda a parte doutrinária da igreja, isso traz no coração da gente uma alegria tão grande. Eu fico feliz quando eu vejo as fotos das igrejas, dos irmãos estudando, da dedicação. E assim, se estão me pedindo essas 2 lições extras, então, já que nós tratamos de sola escritura e de solos Cristos, falamos de revelação e falamos de escritura, então por que realmente não explicar o motivo da Bíblia Católica ser maior, porque eles fizeram isso, e por que não transformar aquele vídeo em uma aula acessível a toda a igreja? Vai ser uma bênção. E um abraço a todos. Eu oro por todos vocês. O meu coração se alegra de ter cada um dos irmãos como companheiros. E olha, irmãos, solos Cristos, ele fez o que era impossível. Ele fez o que ninguém faria. E se você terminar a lição, se de repente estiver chorando, não só você, mas a classe inteira, é normal, tá bom? É absolutamente normal, porque ele é maravilhoso. Não é à toa que vamos terminar dando a ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima lição. Deus te abençoe.